com muita alegria, quero saudá-los com a paz do Senhor. Eu quero ler o texto convosco no segundo livro das Crônicas, visto que se trata de uma Santa Ceia e uma proposta temática que a vergonha será substituída pela honra. Segundo as Crônicas, capítulo 33, versículos 11 ao 13. Se a igreja puder ler comigo, assim, 1, 2, 3. Assim o Senhor os quais prenderam Manassés e, amarrando-o com cadeias, o levaram para a Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E fez-lhe oração, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés. Amém. Queiram tornar os vossos assentos. Enquanto agradeço a Deus pelo privilégio a mim dado de por mais uma vez poder estar servindo a esta igreja, sabendo que não tenho merecimentos nem méritos que viesse me dar este direito, mas graças a Deus pela vida do meu amigo, pastor Samuel J. Marque, com a pastora Ana Miriam, toda a sua família. Em nome deles, reverencio e agradeço este coeso ministério que muito tem me considerado. Obrigado a cada um de vocês e, obviamente, à igreja. Que Deus vos abençoe. Quero agradecer ao pastor Júlio pelo carinho, da receptividade, representando cada um de vós, desde a minha vinda. Tem cuidado de mim de uma forma excepcional e registro a minha gratidão. Queridos, com base no texto, eu quero ministrar o que está no meu coração, uma palavra estimulativa, pois sei o que eu não estou pregando para outros seres a não ser seres humanos. Então eu gostaria de falar-lhes sobre a graça de Deus, apesar do fracasso. Quando nós lemos o texto, me permita usar o contexto bíblico, histórico, cultural, com base na história dos judeus. Nós sabemos que todas as promessas que nós proferimos, que nós vivemos, está relacionada neles, pois deles provém a nossa fé. Quando nós lemos o capítulo 7 do segundo livro de Samuel, a partir do versículo 12, os irmãos vão ler que Deus faz uma proposta a Davi. Quando Davi tem o desejo de construir um templo ao Senhor, depois que Deus lhe deu descanso sobre todos os seus inimigos, então ele no seu trono sente este desejo. E consultando o profeta Natã, ele estimula-o a este feito. Porém, durante a noite, Deus vem a Natã para dizer a Davi que não será ele. Então, quando nós chegamos no versículo 12 por diante, Deus diz a Davi, em nossa linguagem, se puder projetar, seria melhor, antes ou depois que os teus dias terminarem, ou quando morreres. Então Deus vai dizer que levantará um das suas entranhas, ou entranhas, e este fará este desejo se cumprir.
Então Deus vai ratificar a aliança com Davi, dizendo-lhe que se este filho errar, ele vai castigá-lo com castigo de homens e açoite de homens, mas não tirará dele o seu amor, a sua benignidade, como fez com Saul. Deus aqui ratifica que com a casa, a dinastia de Davi vai ser fiel para sempre. E com esta dinastia, Deus estabelece uma aliança para sempre. Quando Davi morre, então, para cumprir a dinastia, Deus chama e escolhe Salomão. Salomão vem no contexto da dinastia como o homem mais sábio, inteligente, a ponto de promover a paz, que os próprios inimigos vão contribuir para a construção da casa de Deus. Quando Salomão inaugura a casa de Deus, a Bíblia diz que Deus gostou tanto do seu feito, que Deus diz a ele que vai habitar diuturnamente, perpetualmente, naquele lugar. E os seus ouvidos e os seus olhos estarão abertos, ouvidos fixos, os seus olhos perpetualmente ali. Quando nós desenvolvemos o contexto histórico, político, a Bíblia mostra que por interesses políticos, interesses diplomáticos e econômicos, Salomão quebra o concerto com Deus. Então ele casa com filhas de reis pagãos, ele vai acumulando desobediência, a ponto que Deus decide rasgar a dinastia, dividir o reino. Mas por amor à proposta que fez a Davi, ele não o fará nos tempos de Salomão. A Bíblia diz que a partir daqui, a crise aumentou e assolou. E Salomão, para sustentar o glamour do reino, ele aumenta os impostos das tribos que moravam no norte, agronegócio. E assim sendo, ficou insustentável. Salomão morre, seu filho Roboão assume o poder. Então a primeira providência das tribos do norte é enviar seus representantes legais a Jerusalém, para que disseste e pedisse a Roboão diminuir os impostos, que eram insuportáveis. Então Roboão vai aconselhar-se com os seus amigos, e aqui ele volta com a resposta: se meu pai foi duro, eu vou ser pior ainda. E aqui o reino é dividido. Os representantes das 10 tribos procuram Jeroboão, descendentes de Efraim, e rasga o reino, não aceita mais o reino da dinastia davídica. O fracasso tomou Salomão e respinga na dinastia futura. Então observem que aqui Deus já tinha tudo para desistir, porque o fracasso na dinastia veio. Então agora há uma divisão, e as tribos do norte vão entrar em guerra com as 2 tribos que Deus preserva na dinastia Davi. Judá, Benjamim, 2 tribos que sustentam a dinastia davídica no sul, conhecido como reino de Judá. Quando nós analisamos o desenvolver, percebemos que a partir daqui há altos e baixos, até chegar ao ponto insustentável. Chegou um período na história que todas as circunvizinhanças, Jordânia, Cisjordânia, egípcios e alguns aglomerados militares queriam devastar Judá da face da terra. E Judá entra numa crise diplomática, bélica e também espiritual. É neste período que, pela bondade de Deus e a graça, entra de novo no meio do fracasso. E Deus levanta um homem jovem na dinastia chamado Uzias.
A Bíblia mostra que Uzias entra na dinastia fazendo o que é bom aos olhos do Senhor. E como ele faz um concerto com Deus, então Deus vai agir através dele. Então as ameaças externas começam a se preocupar, porque ele agora vai trabalhar como trazer sustentabilidade bélica para defender e extinguir as ameaças. A Bíblia diz que pela sua inteligência e a bondade de Deus, em síntese, ele estabelece 2.000 líderes de soldados. E em pouco tempo, Judá tem 307.500 soldados preparados para a guerra. Então agora Judá tem proteção. Então os inimigos ficaram preocupados. Então ele vai trabalhar no contexto econômico para alavancar a economia. A Bíblia diz que ele era amante da agricultura. E ele vai trabalhar no contexto do agronegócio. A Bíblia diz que ele investe no agronegócio. E Deus ajuda-o, e agora Judá, a economia começa a florescer. A economia de Judá cresce tanto, para os irmãos terem uma ideia, que os súditos, os moradores de Judá, gritavam que desde Salomão nunca houve um rei tão próspero e tão sábio feito o rei Uzias. Então a Bíblia diz que para melhorar, Deus abre o entendimento como engenheiro, engenhosidade. E Uzias começa a inventar armas que não havia, catapultas, armas de atirar pedras, escudos resistentes, e entre outras armas que ele inventou. Então, quando ele inventa tudo isso, a fama começa a expandir. E quando a fama cruza as fronteiras e chega nos inimigos, ele começa a ser ovacionado. Então, quando ele começa a ser ovacionado, nós vamos observar o capítulo 26, versículo 16 de 2 Crônicas. Por favor, se puder projetar para a igreja ler. Veja o que diz o fracasso, o que faz o fracasso. A Bíblia diz: mas havendo já fortificado, exaltou-se o coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso. Observem que o homem, o fracasso vem, e pelos aplausos, pela fama, ele se exalta, e agora quer resolver o problema espiritual de um jeito que não lhe era permitido. Quando o texto diz que ele pega o incensário e vai entrar no templo para queimar incenso, é por conta da fama e do glamour. Os sacerdotes entram na frente tentando o proibir, mas ele não dá ouvidos. Queimar incenso, por mais famoso, por mais popular, por mais importante que ele fosse, não lhe era cabível. Resolveu o problema bélico. O problema econômico era com ele, mas o espiritual não. O espiritual cabia aos sacerdotes, que a Bíblia chama queimadores de incenso, provocadores de avivamento. Então este negócio independe de fama, de glória, de aplauso e de glamour. É relacionamento com Deus. Quando nós lemos para queimar incenso, não era pelos aplausos. Quando nós lemos Êxodo 30, 34, para ter culto, vai precisar ter incenso. Observem que isto aqui é antes de ter culto, antes do tabernáculo existir. Então Deus já havia advertido Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, o estoraque, a ônica, o gálbano, especiarias aromáticas e o incenso puro, de igual medida ou proporção. Isso implicava dizer que, obviamente, Deus mandou Moisés fabricar um perfume com estas 4 essências. Este perfume, disse Deus,
é para mim. Um homem não pode nem cheirar e nem fabricar para ele, se não morre. O que é que acontece para poder ter culto? Obviamente, tinha que ter esse perfume. E este perfume não era adquirido pela fama, mas era pelo relacionamento e o sacrifício. O estoraque, ele estava em uma região de Jerusalém, no Mediterrâneo. E o estoraque, ele é uma árvore. E esta árvore solta alguma resina. Ela solta resina. E é desta resina que exala um cheiro inigualável. Então Deus diz a Moisés que para ter culto precisava compor este perfume. Então o importante era que o estoraque, ele só solta resina de madrugada. E como o incenso não podia faltar, porque se faltasse incenso, não tinha culto. Então tinha sempre obreiro, sacerdote, que não dependia do cargo nem da gravata, mas tinha um grupo correndo para esta área, sem direito de dormir de madrugada, como eu ouvi aqui, esperando a resina pingar, esperando o estoraque saltar a resina. Não tinha hora determinada na madrugada, não podia piscar o olho, mas tinha que estar com a vasilha pronta, para quando a resina pingar, ele adquirir, ele colher e trazer para o tabernáculo. Enquanto estes acordado de madrugada, tinha outro grupo em busca da ônica ou onja, ou seja, e esta segunda ingrediente, esta segunda especiaria está no lago ou nos mares, nos profundos lagos. Então, dentro de um molusco, então tinha sempre preparados os obreiros escolhidos, que perdia até o fôlego, mas sempre estava de cabeça para baixo, mergulhando, buscando a ônica no fundo do poço. Eles estavam sempre, às vezes faltavam fôlego, subia, respirava e descia de novo, sempre descendo para poder ter culto. Em outro ponto, o gálbano precisava tirar os galhos, maltratá-lo e espremê-lo, dilacerar as folhas para ele soltar a resina, e o cheiro exalava, misturava com incenso, trazia para o tabernáculo. Então metade virava perfume e outra parte era queimada e tornado-se o pó. Então, para ter culto precisava ter incenso, porque na década de 40, eu já tive algumas vezes lá no complexo de Qumran. Então diz a arqueologia que alguns arqueólogos encontraram uma caixa com uma resina avermelhada, década de 40, e assemelharam a mesma resina que era queimada no incenso, lá no tabernáculo, no tempo de Moisés, e foram experimentar se era real. Diz os arqueólogos de uma revista espanhola, Della Colle, salvo engano, que cercaram um raio de 3 quilômetros e no meio colocaram esta resina e colocaram fogo, e começou ela a dissolver-se. Enquanto ela se dissolvia, o cheiro exalava num raio de 3 quilômetros, aonde tinha inseto morria pelo cheiro do incenso. Você está entendendo? Para ter culto tinha que ter sacrifício. Para ter sacrifício, o sangue era derramado. Então os insetos chegavam, a mosca, todo tipo de mau cheiro, a impureza. Quando acendia o incenso, a 3 quilômetros, toda a impureza descia e saía, os insetos morriam, aí a glória de Deus descia, ele cheirava como um cheiro suave, o cheiro do incenso. Uzias quis fazer pelo aplauso, pela fama, pelo glamour. Ele invade, aí Deus diz, aí não. Com todo o glamour, Deus fere ele com lepra, aonde não podia esconder na fronte.
ele sai em minutos ou segundos às carreiras e não volta mais para o trono. Vai morar em uma casa particular. O fracasso chegou. De forma precoce, Jotão, seu filho, é posto para governar. Mas desencadeou uma crise sem precedente. E sobretudo espiritual. A Bíblia diz que Jotão fez o que era bom, mas coloca uma conjunção adversativa. Porém, não conseguiu tirar o pecado do povo. E tudo pode parecer bem, mas se não tiver santidade, não vai bem. Uzias trancado em uma casa particular. Jotão não tinha força para atrair o povo a Deus. Uma voz profética não tinha. O povo se torna insensível e começa a provocar a ira de Deus. Aí chega o dia que Isaías diz que Uzias morre. Quando o rei Uzias morre, aí Deus vem e precisa de uma voz. E leva Isaías em arrebatamento, em visão aos céus. E a primeira coisa que Deus diz a Isaías que ele ouve é um lamento. Deus diz: Isaías, o meu povo é insensível. O animal irracional tem mais sensibilidade do que o meu povo. O boi conhece o seu dono. O jumento a manjedoura do seu possuidor. Mas o meu povo, Isaías, não me conhece, não me entende. Deus está dizendo: o animal irracional, o jumento, tem mais sensibilidade do que o meu povo. Está feito um corpo apodrecido, cheio de pus e de feridas, e eu quero sará-los, mas eles não querem ser untados com óleo. Eu preciso de uma voz: a quem enviarei? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim.